Assim que iniciar a gravação, você dá um toque, Leandro? Quando Começou já. Dá para enxergar. Começou? Pode ir. Tá certo, então. É porque não dá para enxergar nada, que só fica na apresentação mesmo. Tranquilo, eu tô aqui, eu vou te falar. Mas certo, vamos seguir o bonde então. Então, novamente, bom dia aos que estavam presentes. A gente já tinha dado uma saudação, mas para os que entraram agora, bom dia. Meu nome é Anderson, estou junto aqui com o Leandro. Hoje, para quem ainda está perdido, pô, que aula é essa? Onde que a gente está? Só para a gente se situar, vocês estão na aula de física, essa é a aula 3. Nós estamos na parte da mecânica, que é uma área da física que estuda os movimentos. A gente está especificamente em cinemática, que é uma parte da mecânica que estuda os movimentos, mas está apenas querendo descrever esses movimentos. Até o momento, a gente não sabe por que eles ocorrem. A gente não está interessado nisso nesse momento. A gente só está pensando em descrevê-los. Hoje, na aula passada, na aula 2, nós tínhamos iniciado, então foi introdução à mecânica e cinemática escalar. Na aula de hoje, nós continuaremos com esse tópico, né, de mecânica, especificamente cinemática escalar, e também entraremos no movimento uniformemente variado. Hoje, aquela aula bem tranquilinha. Novamente, antes de iniciar, vamos firmar um pacto aqui. Vai ter momento que a gente vai precisar da participação de vocês. Então, se vocês quiserem abrir o áudio, ou quiserem mandar no chat, aí o Leandro vai estar de apoio no chat. Mas pode mandar na forma de texto, como pode abrir o áudio e falar. Aqui pode ficar tranquilo. Então, vamos que vamos. Então, primeiro, aula passada, só para a gente ver, fazer um resuminho básico aí. Na aula passada, aula 2, iniciamos o estudo da cinemática escalar e iniciamos falando sobre a velocidade média. A gente falou um pouquinho lá, definiu alguns conceitos de ponto material, corpo extenso, referencial, entre outros. Mas o que eu quero que vocês guardem, velocidade média. Velocidade média é a variação do espaço pela variação do tempo. A fórmula de velocidade média é essas que vocês estão vendo. Então, variação do espaço, se você abrir essa fórmula, variação seria o final menos inicial. Então, a gente tem posição final menos posição inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Essa é a velocidade média. Ah, mas como que isso aparece no nosso dia a dia? Por exemplo, um carro. Este carro pode chegar a uma velocidade de 300 km por hora. Pô, mas o que significa isso? Significa que em um intervalo de uma hora, esse carro, nessa velocidade, consegue se deslocar 300 km. É muita coisa. Então, se no intervalo de uma hora ele consegue se deslocar 300 km, essa velocidade dele, a velocidade média desse carro, é uma velocidade bem alta. Outro ponto para retomar da aula passada é o conceito de movimento uniforme. Então, a gente falou de velocidade média, variação do espaço sobre a variação do tempo. Se essa velocidade ela é constante, ou seja, ela não varia ao longo do tempo, então eu olho para o carro, sei lá, 300 km por hora, fecho os olhos, olho de novo, 300 km por hora, e assim sucessivamente, toda vez que eu olho para o carro, ele está com a mesma velocidade, então não tem variação na velocidade dele. A gente chama isso de movimento uniforme. O carro está se movimentando uniformemente, ou seja, com a mesma velocidade. Uma equação que vocês têm que guardar, tatuar no fundo do coração é essa. S é igual a S0 mais VT. Posição final do corpo é igual a posição inicial mais velocidade vezes o tempo. Para os íntimos, e agora como eu estou apresentando para vocês, ela também vai ser íntima de vocês, sorvete. Para decorar isso, sorvete. Então, guarda no fundo do coração. Tá na prova de física? Lembra de sorvete. Então, posição final do corpo, posição inicial do corpo, a velocidade do corpo e o tempo, e o intervalo de tempo que o corpo está se deslocando. Sorvete. Certo? Vamos seguir. E agora, a gente vai naquele momento, aquele momento interativo, né? Como a gente retomou um pouquinho da aula passada, a ideia é provocar vocês um pouquinho logo nesse início, para a gente continuar com a aula.
Então, aqui eu vou precisar da participação de vocês. O chat pode abrir o áudio. Então, agora, momento interativo. Aí eu pergunto para vocês, eu tinha dito que no movimento uniforme a velocidade do corpo é constante. Então, a pergunta que eu faço é, a velocidade, ela pode mudar? Vou dar esse exemplinho. Tava eu, acordei atrasado, tenho que trampar. Cheguei no meu pai e falei, ô pai, tem como você me emprestar o carro? Me emprestou o Fusquinha dele. Então, saí de casa e fui até o trabalho. Saí às 7 da manhã, cheguei às 8 da manhã. A distância da minha casa até o meu trabalho é de 30 quilômetros. Saí às 7 da manhã, cheguei às 8 da manhã, o meu intervalo de tempo foi 1 hora. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Velocidade média aqui, todo mundo consegue calcular de boa? Manda aí no chat qual seria o valor da velocidade média. Rapidinho. Ou abre o áudio, rapidinho. O espaço que eu desloquei foi 30 quilômetros. O intervalo de tempo foi 1 hora. Eu acho que aqui está tranquilo para todo mundo se for calcular a velocidade média. Espaço dividido pelo tempo. Quanto que daria essa velocidade média? Rapidinho, pode até abrir o áudio e mandar. Ou no chat. Vamos lá, gente. O que vocês acham? 10 km por hora? 20, 30 km por hora? 40? Ó, já falaram 30 aqui. 30. Até aí tudo bem. Para quem está com dificuldade, só lembrar da formulinha da velocidade média. Era um ΔS, ou seja, o espaço que eu percorri, pelo um ΔT, o intervalo de tempo que eu demorei. Então, eu tive 30 quilômetros no período de 1 hora. 30 quilômetros por hora. Aqui. E, novamente, físico é um ser carente. A gente precisa de participação, a gente precisa de contato. Por favor, mandem no chat. Senão a gente fica aqui desolado. Pô, a gente tá sozinho. Mas ainda mais nesse sábado frio, né, Anderson? Nossa, se não tiver um calorzinho aqui, gente, não vai. Mas então, vamos seguir. Então, velocidade média 30 km por hora. Intervalo de espaço ali, minha variação de espaço, minha variação do tempo. Peguei o carro do meu pai, só situando, peguei o carro do meu pai, o Fusca do meu pai, saí às 7 horas de casa para ir para o trabalho, cheguei às 8, distância da minha casa ao trabalho 30 km. O que muitos fazem, para ir do trabalho para a faculdade, de casa para o trabalho, de casa para a faculdade, às vezes de carro, às vezes de busão, enfim. Só que qual foi o problema? Passou 2 semanas, meu pai me apareceu aqui na porta. Falou, Anderson, chegou aqui uma multa. Falava que na rua, você passou em uma rua que o limite de velocidade era 40 km por hora. E a velocidade que o radar mediu foi de 60 km por hora. Eu falei, não fui eu. Meu pai falou, não, foi você aqui, ó, dia tal, hora tal, foi você. Você passou a 60 km por hora no radar de 40. Falei, pai, sabe por que não fui eu? Vim aqui, cheguei, sentei ele do meu lado, falei, ó, a distância do meu trabalho, a distância da minha casa até o meu trabalho é 30 quilômetros. Entrei lá no Google Maps, mostrei, ó, 30 quilômetros de distância. Eu saí daqui que horas? Você lembra? Ele falou, saiu 7 horas. Então, eu cheguei no trabalho 8 horas. Minha velocidade média foi de 30 km por hora. Ele falou, não, realmente você está certo, a velocidade média foi de 30 km por hora. Só que a velocidade que o radar te mediu foi de 60 km por hora. Essa é a pergunta que eu faço para vocês. É possível? É possível ter 2 velocidades diferentes no mesmo trajeto? É possível alguém estar mentindo? Isso que eu pergunto para vocês. É possível ou não? Alguém está mentindo? Alguém está falando a verdade? Rapidinho no chat. É possível ter mais de uma velocidade no mesmo trajeto? Só um instantinho, é que a gente estava aqui no chat também tirando dúvida, teve gente que não entendeu como que chegava no 30 km por hora. Eu estava só retomando aqui, né, que a distância era da casa até o trabalho 30 km, como saiu às 7 horas da manhã até às 8, dá 1 hora. Então, 30 dividido por 1 dá 30 km por hora, que é esse VM que está aqui, que é a velocidade média. Exatamente isso, bem explicado pelo Leandro. E aí, voltando aqui, quando o Anderson perguntou, o que a gente quer saber se a velocidade dele era 30 km por hora, a média, como que deu? Ele tomou uma multa ali de um lugar que era 40. É possível isso daí? Tem gente que falou que acha que sim. Sim, falou que acha que sim. Eu acho que não é possível, não. Por quê? Qual o seu nome? Aqui pra mim não aparece aqui, eu só tô vendo. É Alice. É que eu sempre tive uma dificuldade em física, né? Não, tranquilo. Mas é aquilo. Eu quero que vocês respondam, até nesses momentos, com a experiência que vocês têm do dia a dia.
Às vezes a fórmula, assim, faz um diferencial, mas a ideia é em que em alguns momentos vocês peguem a experiência de vocês, do dia a dia, e aplique nessa situação. Antes, eu vou ler o chat aqui, ó. Teve gente que falou assim, tem 2 velocidades ao mesmo tempo, acredito eu. Aí outra pessoa falou, é possível, ele pode parar em algum lugar, depois acelerar, não pode? Ou ir mais devagar em algum ponto? Exatamente. E aqui a gente vai começar a introduzir conceitos de velocidade instantânea. Então, a gente tem a velocidade média e tem a velocidade instantânea. Porque, assim, a velocidade média não é perfeita. Ninguém é perfeito. Então, a velocidade média também não vai ser perfeita. A velocidade média, ela o interessante para ela é só o início do movimento e o final do movimento. É como se... Peguei um exemplo, aproveitei que meu filho está dormindo, toda vez que ele dorme, eu pego os carrinhos dele, para dar um exemplo. É como se, assim, eu peguei aqui o carro de manhã com meu pai, comecei a dirigir. É como se eu tivesse fechado o olho e depois eu abri. Então, o que aconteceu no caminho não interessa para a velocidade média. Ela só quer saber quando eu saí, quando eu iniciei o movimento e quando eu terminei o movimento. Então, se nesse período, se nesse período o carro desceu, subiu, parou, acelerou, voltou, deu ré, manobrou, não me interessa. Quando eu olhei, o carro chegou na posição final dele, no intervalo de tempo dele final. Para a velocidade média, só interessa instante inicial, posição inicial. Instante final, velocidade final. Então, só passando o slide aqui. Então, a gente tem esses 2 conceitos, velocidade média e velocidade instantânea. A velocidade média, ela está relacionada a um intervalo de tempo, ou seja, tempo A, tempo B, tempo inicial, tempo final. Ela está relacionada a um intervalo, ela não está interessada no que acontece ali pelo meio. Diferentemente da velocidade instantânea. A velocidade instantânea, ela está relacionada com um instante de tempo. Então, é como se a cada instante você estivesse monitorando sua velocidade. O exemplo disso, o velocímetro do carro. No carro, na hora que você acelera, na hora que você pisa no acelerador, você vê que o velocímetro, lá, mede a velocidade, né? Ele vai variando. Então, o velocímetro, ele mede a velocidade. Mas qual velocidade? A velocidade média? Não, porque é em instantes que você pisa e acelera. Então, na hora que você freia, é rápido. Na hora que você acelera, é rápido. Então, você tem a variação de velocidade muito rápido, em instante. É a velocidade instantânea. O radar mesmo, ele não está interessado se eu sair de casa e cheguei no trabalho nesse intervalo de 1 hora. Para ele, tanto faz. Ele não está interessado se eu fiquei parado, se eu fiquei pegando trânsito. Ele só está interessado o quê? No instante de tempo, eu passei a 60 km por hora. É só para falar para vocês. Esse exemplo é baseado na vida real. Mas vamos lá. Esse exemplo aí do exercício é baseado na vida real, mas vamos seguir o barco. Nossa, isso é uma tristeza, né? Chegar uma multa em casa. E ainda tentei enrolar meu pai. Falou, não, aqui é 30 km por hora a minha velocidade média. Meu pai ficou, pra cima de mim. Mas vamos lá. Então, velocidade média, intervalo de tempo. Delta S sobre delta T. Eu tô me baseando no intervalo. Eu tô preso, eu tô ligado no intervalo de tempo. Velocidade instantânea, não. É instante de tempo. É algo muito infinitésimo que a gente fala, né? Então, assim... um exemplo disso, velocímetro, você pega o velocímetro, você pisa, freia, você vê que muda muito rápido. Tem carro que, sei lá, em 2, 3 segundos já está a 60 km por hora, é coisa rápida, sua velocidade muda muito rápido. Velocímetro, radar, o radar não tem como ele medir o intervalo de tempo, então ele se baseia na velocidade instantânea, a velocidade no momento que você passa por ele. Então, esse é o conceito que eu quero que vocês... Gravemente, a diferença entre velocidade média e velocidade instantânea. Fechado? Então, só retomando aqui, Anderson, Alice, ficou claro que você tinha comentado que achou que não tinha como? Que o que a gente estava falando no total foi uma coisa, a velocidade média calculada ali no total, e naquele momento que ele passou no radar, estava um pouco a mais. Então é possível a gente ter essa questão de mesmo velocidade média estando abaixo, você passar acima, né? Ficou bem mais claro, porque eu achei que assim, não podia mudar, só era aquilo e acabou então, na minha cabeça. Aí agora eu entendi. Boa. Certo, boa. Mas é isso. Pode abrir o áudio, pode participar, qualquer coisa via dúvida no chat. A gente precisa que vocês participem. Eu tinha um pouco de vergonha antes, até nem Não, pode ficar tranquilo. Comecei a falar, porque tem professor que tava, tipo,
falando, parece que, tipo, às vezes eu não tô falando com ninguém. Aí eu fiquei meio triste, né, nessa parte. Tentei aqui a gente já boa tarde ali, bom dia. Aí eu já falo. Se deixar eu com o áudio ligado o negócio inteiro, mas é isso. Mas isso é real, a gente fica triste, parece que tá falando sozinho aqui. Por isso que é até bom ter dois professores. Então vocês veem que até eu pergunto pro Leandro, o pessoal tá conseguindo me ouvir, vocês estão conseguindo me ver? Porque ainda como só fica a apresentação aqui para mim, não aparece ninguém. Fico, será que tem alguém aí? Tem alguém aí? Mas é isso, pessoal, tá? Valeu e vamos continuar, participem bastante. Vamos seguir. Então eu falei de velocidade média, velocidade instantânea. A velocidade instantânea é quando você varia a velocidade. Aí você pensa, professor, mas você tinha dito há 10 minutos atrás que era movimento uniforme, velocidade constante, velocidade não muda. Tá, mas isso é para um tipo de movimento uniforme. Só que aí vem, além do movimento uniforme, a gente tem outro tipo de movimento, que é o que envolve aceleração, que é o mais comum na nossa vida. Ninguém consegue se mexer com velocidade constante. Você às vezes está caminhando, você não caminha na mesma velocidade. Tem hora que sua velocidade aumenta, tem hora que sua velocidade diminui, tem hora que você está dirigindo o carro, você vê que tem hora que você acelera, tem hora que você desacelera, que você freia. No ônibus, você está no ônibus, no metrô, entendeu? Então, assim, o mundo não é perfeito, nem a velocidade, é isso que eu tenho a dizer. E pensando nisso, vamos entrar no conceito de aceleração. Aceleração, de forma simples... Foi o Anderson que travou. Eu tô... Estão conseguindo me ouvir? Acho que você tinha travado. Não, beleza. Boa. Então, entrando no conceito de aceleração, a definição dela é muito simples. É a mudança de velocidade, é a variação da velocidade em relação ao tempo. Então, eu tenho... Para a velocidade, vamos lá, para a velocidade média, eu me concentrava na posição inicial, ou seja, da onde eu saí, da onde eu cheguei. Velocidade média era isso, o espaço, onde eu saí, onde eu cheguei, dividido pelo tempo. A aceleração não está interessada no espaço, ela está interessada na velocidade. Qual era a minha velocidade quando eu comecei a analisar o movimento e qual a minha velocidade quando eu terminei o movimento? Então, a aceleração é isso, é a variação da velocidade, repare bem, variação da velocidade. Variação do espaço é velocidade média. Variação da velocidade é aceleração média. Então, vamos lá. A aceleração, ela mede a variação da sua velocidade em relação ao tempo. Ela é uma grandeza vetorial. Eu não lembro o que é vetorial. Aula passada, aula 2. Vetor é uma grandeza que você, na hora de representar, é aquela que a gente usa setinha, que a gente tinha colocado. Eu já até tinha falado, vetor basicamente é uma setinha. Porque, assim, você tem que indicar para onde você vai. Porque se eu pegar e falar para vocês, eu estou andando a 30 km por hora, tá falando, mas para onde? Entendeu? Então, eu estou acelerando a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá, mas está acelerando para onde? Então, eu preciso informar. É a mesma coisa se chegar e falar, vai ali que você bebe água. Aí você fala, mas ali onde? Eu tenho que ir para trás, para frente, direita, esquerda. Então, vetor é uma grandeza que, além do número, tá a 30 km, tá a 30 km por hora, além do número, você precisa da direção e sentido que a gente fala. Esquerda, direita, cima, baixo. Então, é isso. A aceleração é uma grandeza vetorial. Além do valor dela, você tem que indicar a setinha, para onde ela está indo. Um exemplo disso é a imagenzinha aí. Você tem o carro na posição A com a velocidade 1, né? Então você tem o carro com a velocidade 1, ele se desloca velocidade 2, então ele se deslocou para a direita, então a direção é horizontal, o sentido para a direita, tempo 1, tempo 2. Então vamos lá, a definição da aceleração é isso, variação da velocidade pela variação do tempo, esse A é de aceleração, ΔV, variação da velocidade, e ΔT, variação do tempo. Beleza? A aceleração acho que é tranquilinha. É só a variação da velocidade. Seguindo, aí entra em uma questão. O conceito de movimento acelerado e movimento retardado. Professor, parece confuso? Não, é tranquilo. Movimento acelerado, já diz aqui na palavra, acelerado, ou seja, está acelerando. A velocidade, ela vai aumentar. Então, se você está com aceleração positiva, cada vez mais o corpo vai se deslocar rapidamente.
tem a questão que, assim, esse conceito de movimento acelerado, movimento retardado, também não depende muito só da aceleração, depende também da velocidade. Então, até essa relação aí com sinais, como exemplo, então, você tem movimento acelerado, a velocidade do corpo vai aumentar. Movimento retardado, a velocidade do corpo vai diminuir. Então, acelerado, você acelera, e se retardado seria meio que você está freando. Então, esses dois conceitos eu acho que é tranquilo, porque é meio que intuitivo, né? É bem intuitivo para a gente. Se você está lá no carro, você pisou no acelerador, a velocidade aumenta, movimento acelerado. Se você pisa no freio, movimento retardado, a velocidade vai diminuir. Tá, mas como que eu identifico isso? Quando a velocidade e a aceleração, ambas tiverem os mesmos sinais, ou seja, minha velocidade é positiva, minha aceleração é positiva, então você tem um movimento acelerado. Se sua velocidade é negativa e sua aceleração é negativa, você também tem um movimento acelerado. Em contrapartida, velocidade positiva, aceleração negativa, você tem sinais diferentes, movimento retardado, e velocidade negativa e aceleração positiva, sinais diferentes também, movimento retardado. Professor, você falou positivo, negativo, não entendi porcaria nenhuma. Pode ficar tranquilo. Na teoria, tem uma teoria, a teoria tá legal pra caramba, os exercícios tá legal pra caramba, ontem eu tava dando uma olhada, depois serão disponibilizados para vocês, então, por favor, estudem a teoria, que lá elucida, deixa bem mais claro essa questão de movimento acelerado e retardado, mas basicamente é isso. Só para dar uma resumida. Se eu estou com a velocidade positiva e minha aceleração é positiva, então as duas estão no mesmo sentido. Por isso que é acelerado. Eles vão acelerar junto. Ah, professor, mas se minha velocidade negativa, significa que minha velocidade está para lá, por exemplo. Minha aceleração negativa, eles estão, tá vendo que eles estão indo junto também para o mesmo lado? Então a ideia é essa, ó, velocidade e aceleração com o mesmo sentido, positivo. Velocidade e aceleração com o mesmo sentido, positivo. Então movimento acelerado. Agora, movimento retardado, eu tenho a velocidade para um lado, aceleração para o outro. A ideia é até aquele lá de sinais, positivo com positivo é positivo, negativo com negativo é positivo, mas vai ter lá na teoria, vai estar bem mais explicadinho e vai ter uns exercícios, então acho que vai dar para fixar. Mas a ideia aqui é relação, é jogo de sinal. Positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, negativo. Fica um pouquinho confuso, mas com o decorrer do tempo vocês vão pegar de boa. Mas seguindo aqui, até para manter o horário, aquilo que eu tinha dito da aceleração era um conceito de movimento uniformemente variado. A gente aqui colocou de MRU e MRUV, por quê? Porque tem um movimento circular, então aqui a gente coloca esse R, que é de retilíneo, é como se fosse reta, é como se eu estivesse fazendo estudo em uma reta. Ah, mas por quê? Pode ser outra coisa? Pode, acabei de falar, pode ser um movimento circular. Mas assim, então a gente tem o movimento retilíneo uniforme, que seria o MU, que eu falei lá no início, é aquele que a velocidade é constante, e temos o MRUV, movimento retilíneo uniformemente variado. Entendeu? É quando entra o conceito de aceleração. Então, vamos lá, as equações. Passar bem rapidinho aqui. Isso daqui seria meio que um quadro resumo até agora. A gente tem o movimento retilíneo uniforme. Retilíneo uniforme. Velocidade constante. Se a minha velocidade é constante, eu não tenho aceleração. Minha aceleração é igual a zero. Isso no movimento uniforme. As equações que a gente vai utilizar é a da velocidade média, variação do espaço sobre a variação do tempo, e a equação horária, que é a equação da posição. Sorvete, é o sorvete. Essas são as duas equações. No movimento uniformemente variado, já é diferente. A velocidade não é constante. A velocidade é variável, ou seja, ela muda. A velocidade ela muda ao longo do tempo. Um exemplo disso é quando eu pego e saio de casa e fui ao trabalho. Eu não fui na mesma velocidade. A vida não é perfeitinha. Eu não fui lá a 30 km por hora no todo trecho. Não, minha velocidade foi mudando. Teve hora que eu acelerei, eu estava a 120, e teve hora que eu tive que parar, então eu estava a zero. Então é isso, a velocidade ela vai mudando. Então você tem uma aceleração. Para sua velocidade mudar, grava isso. Sua velocidade só muda por conta da aceleração. Então aqui no movimento uniformemente variado, a gente tem uma velocidade variável, e a aceleração aqui não é igual a zero. A aceleração é diferente de zero. Ou seja, a gente tem aceleração. Formulinhas básicas. A gente tem, aqui eu já tinha apresentado, variação da velocidade sobre a variação do tempo. A gente tem a equação da velocidade, porque agora a velocidade ela varia.
Então, se ela varia, ela tem uma equação que descreve essa variação. É o que a gente chama de equação horária da velocidade. E a outra é a equação horária do deslocamento. Então, no M1, no movimento uniforme, a gente tinha um sorvete. Aqui, a gente vai ter, eu já apresentando para vocês, são coisinhas para os íntimos. Então, a partir de agora, vocês são íntimos dessas equações. Eu passo um macetezinho. Em cima, a gente tem o vovô ateu e embaixo a gente tem um sorvetão. Pô, professor, que nível a aula chegou? É fazer o quê? É física. Então, do lado esquerdo a gente tem o sorvete, do lado direito a gente tem vovô ateu e sorvetão. É macetezinho para decorar, vestibular, atenção tá mil, como que eu decoro, meu Deus, como que eu decoro isso? Meu, o professor falou, sorvete, sorvetão, vovô ateu, acabou. Então vamos lá, equação horária da velocidade, eu posso utilizar velocidade final, velocidade inicial, que seria essas aqui, ó, velocidade final, velocidade inicial, a aceleração do corpo e o tempo que o corpo levou para fazer aquele deslocamento. Enquanto que a equação horária, posição final, posição inicial, velocidade inicial, tempo de deslocamento, a aceleração do corpo, o tempo ao quadrado novamente dividido por 2. Putz, professor, você me fez acordar 8 horas da manhã para assistir a aula e falar esse monte de equação. Meu, dá uma olhada na teoria e resolve os exercícios. Aposto com você, fazendo o exercício em uma semana, isso daí vai estar decorado. Alguém vir falar com você, ops, não, sorvetão, não, não é sobre isso, não, beleza, não, é que tá na mente. Vai ficar mecânico, vai ficar automático isso para vocês. Porque a gente utiliza muito, a gente não vai utilizar também só aqui na parte de cinemática. A gente vai levar isso para frente. Então, por isso que até a gente começa estudando esses conceitos de velocidade agora, porque a gente vai levar isso para frente. Então, vocês vão utilizar bastante. E só para decorar é aquilo, sorvete, vovô ateu e sorvetão. Então, vamos seguir. Ah, professor, mas você disse que era aquelas, agora você vem com outra equação? Calma. Essa equação é a equação de Torricelli, ela é aquela equação que te ajuda por um motivo. Aqui não fala tempo. Eu só vou voltar um pouquinho. Vocês veem que na equação horária tem tempo, na equação horária, a do movimento uniforme no sorvete tem tempo, a do vovô ateu tem tempo, sorvetão tem 2 ainda, parece ter 2 vezes. Pô, mas sempre eu preciso do tempo? Não. Equação de Torricelli. Equação de Torricelli, turma, equação de Torricelli, apresentados. Professor, tem macetezinho? Não que eu me lembre. Para essa eu não me lembro algum macetezinho para a gente decorar. Só que eu sei que ela é importante. Essa eu sei. Sabe? Então fala aí, vamos lá. É o vovô voando com 2 asas delta. Não conheci essa também não, hein? Foi boa. 24 anos de vida, eu nunca tinha ouvido um macetezinho para essa. Boa. É isso. Então vamos lá, mas qual a importância dela? Pô, não entra tempo, ela não fala de tempo. Ufa, até que fim não fala de tempo. Por favor, não fale de tempo, eu não aguento tempo. Essa daqui só está interessada na sua velocidade final, sua velocidade inicial, a aceleração e o deslocamento. Ah, mas tanta informação? Não, você sempre vai precisar de uma. O vestibular, na hora que você está fazendo exercício de física, o vestibular vai te pedir uma coisa. Então, pô, se você precisa de uma, você só precisa das outras 6 informações. E só para falar para vocês, velocidade inicial, às vezes é 0, porque um corpo, ele sempre parte do repouso. Então, assim, todos os exercícios da velocidade inicial vai ser 0? Não. Só que muitas vezes vai ser. Então, tirando a velocidade aqui, isso daqui sendo 0, você só precisa de 2 informações, aceleração e o deslocamento do corpo. Então, assim, essa velocidade, essa equação de Torricelli é boa por conta disso. Ela simplifica, ela não precisa de tempo. Beleza? Tudo certo? É isso. Vou seguir. Só ver aqui. Leandro, só para confirmar, essa aula vai até as... 8h55. Então, 8h50. Tem tempo. 8h50, então tem tempo. Eu estava com mente 8h40, não sei porquê, mas é isso. Tá, agora a gente entra no conceito de queda livre. Putz, professor, queda livre, eu já ouvi falar disso, mas eu não sei o que é. Agora você vai saber. Agora você vai saber o que é queda livre. Queda livre. A queda livre, só para deixar vocês mais tranquilos, ela se baseia nas mesmas equações do movimento uniformemente variado. MR e UV, né? Movimento retilíneo uniformemente variado. É como se a gente estivesse analisando esse movimento numa reta. Ela se baseia nas equações do movimento uniformemente variado. Então, a gente
para começar, a gente vai utilizar essas equações aqui do vovô ateu e o sorvetão, mas tipo, vocês estão falando, mas se baseia como assim e tal? É porque envolve aceleração. Na queda livre tem o conceito de aceleração. Então, se tem aceleração, movimento uniformemente variado. Por quê? Porque a aceleração muda minha velocidade. A aceleração varia minha velocidade. Então, se está mudando minha velocidade, é um movimento uniformemente variado. Eu quero deixar claro, esse uniforme, ele seria como se fosse uma constante. Então, no MU, movimento uniforme, é velocidade constante. MUV é o movimento uniformemente variado. Ah, uniforme, mas você não disse que o uniforme era para velocidade? Não. O uniforme aqui, no caso do MUV, é para aceleração, porque ela é constante. Esse variado seria sobre a velocidade. Então, tem essas... Nada na física é à toa. Tudo tem um motivo. Então, no MU, velocidade constante, então movimento uniforme. MUV, movimento uniformemente variado. Uniforme seria em relação à aceleração, porque ela não é igual a zero, ela muda, e esse variado é a velocidade, porque a velocidade vai mudando. Ô Anderson, você pode voltar um pouquinho nessa explicação que a Giovana está pedindo aqui? Tá. É de queda livre, né, Giovana? De queda livre? Giovana, queda livre é isso daqui, ó. Falar? Peraí, deixa a Giovana falar. Não, é que eu tava anotando o MRU e o MRV. Aí você passou. Ah, tá, volta o slide, então. Eu vou voltar um pouquinho, mas assim, só, vocês podem ficar tranquilos, os slides serão disponibilizados. É óbvio que é bom vocês fazerem a anotação daquela resumida de vocês, mas se vocês conseguirem se concentrar até na explicação, apesar que ela vai ser gravada, então vocês podem rever também a gravação. Mas, porque eu tenho... Até hoje a gente estuda. E quando eu estou estudando, eu também às vezes tenho mania de ficar gravando, na hora que eu olho o professor, eu achei que estava falando do que mesmo? Eu estava lá olhando para a lousa, tal. Aí depois eu olho o professor já está falando de outra coisa. Putz, o que ele estava falando mesmo? Mas é isso, o slide vai ser disponibilizado. Exatamente isso. Eu estava prestando atenção e não anotei as fórmulas. Não, então, é isso mesmo, é isso mesmo. Ficou rachando da piada do Thales, né? O Thales. Mas pode passar que eu já tirei foto. Não, beleza. Qualquer coisa eu tiro uma foto, mas o slide vai ser disponibilizado, ele vai chegar até você, então pode ficar tranquilo. É que, não sei, é que às vezes eu vou falando muito, até isso, eu vou passando os slides e acabo... Gente, avisa aí quando vocês for tirar print pra gente fazer alguma coisa, a gente sai tudo com careta aqui, ó. Aí vamos lá. Queda livre. Queda livre é isso. É igual a mocinha tá representando ali na foto. Eu cheguei e fazer assim, ó. Repare, eu não empurrei, eu só simplesmente soltei. O corpo estava parado, caiu. As equações que a gente vai iniciar, a gente tem que se basear nas equações do movimento uniformemente variado. Vovô ateu e sorvetão. Só que assim, eu comecei a analisar. Então eu vou chamar minha posição inicial de 0. Ok. Minha posição final é basicamente a altura desse corpo até aqui embaixo, até o solo, até a mesa, até minha mão, não sei, mas a posição final vai ser a altura. Então a gente tem que S0, posição inicial, é 0, porque foi quando eu comecei a analisar o movimento, e a posição final seria a altura. Vou chamar de H para simplificar. Só que assim, o corpo na queda livre, ele não é impulsionado, ele não é arremessado, ele é simplesmente solto. Então se ele é simplesmente... Tomar cuidado, se quebrar o carro do meu filho fica doido. Se ele é simplesmente solto, ele não tinha velocidade inicial. Tá vendo que ele estava parado, só soltei? Então a velocidade inicial é 0. Então vamos lá, a posição inicial é 0. A posição final eu vou chamar de H, que é a altura. A velocidade inicial também vai ser 0. Vai ser quando eu soltei o corpo. Ele estava parado, a velocidade inicial é 0. A aceleração na queda livre, e isso vocês têm que saber, a aceleração na queda livre é a aceleração da gravidade. A aceleração da queda livre é a aceleração da gravidade. Putz, já ouvi falar tanto de aceleração da gravidade, mas nunca entendi. Agora você vai entender. A aceleração da gravidade nada mais é a aceleração do corpo. A aceleração do corpo em direção ao centro da Terra. Mas por quê? Opa, se lembra, começo da aula? Até aqui a gente não quer saber o porquê do movimento.
Vocês vão ver isso nas próximas aulas, quando a gente iniciar o conceito de dinâmica. Dinâmica. Até agora a gente está vendo cinemática, que é o descrevendo o movimento. Dinâmica vai te dar o porquê, vai te dar a resposta para isso. O porquê é para baixo, certo? Mas o que eu quero, nesse início, eu quero que vocês fiquem sabendo disso. Na queda livre, a aceleração do corpo é a aceleração da gravidade. Pô, professor, qual é esse valor? Esse valor preciso mesmo na superfície da Terra? Depende. Depende. Porque ele muda com altitude e latitude. Então, aqui em São Paulo, é um valor. Se você for, sei lá, para outro país, para outra cidade, é outro valor. Mas a mudança é muito pouco. Então, normalmente, a gente arredonda para 9,8. Só que no vestibular, 9,8 é um número tão chato. 10. O vestibular, ele fala para você arredondar para 10. Mas é aquilo. Se ele te der, se ele pegar e falar, aceleração, use para aceleração da gravidade, 10. Normalmente acontece isso. Ele vai falar, arredonda para 10. Porque você tem que ficar trabalhando com 9,8, com 9,81. Tem vestibular que vai falar 9,81. É só questão de aproximação. Mas é isso. A aceleração que a gente usa para a queda livre é a aceleração da gravidade. O que seria a aceleração da gravidade? Nada mais é do que a aceleração que o corpo tem no momento de queda. A aceleração da gravidade é isso. A gente vai, normalmente o vestibular ele adota 10, mas pensando nas equações, você disse que eram as mesmas equações do movimento uniforme. Eram as mesmas, mas vocês viram que a gente simplificou bastante coisa? Posição inicial é 0, altura é h, velocidade inicial é 0. Então aqui, vovô ateu, velocidade inicial é 0. Aceleração, eu disse que era da gravidade. Então, a velocidade que o corpo vai chegar lá embaixo é a aceleração da gravidade vezes o tempo. Então, a equação de queda livre seria essa. O sorvetão, posição inicial é 0, velocidade inicial é 0, eu só botei isso daqui. Então, a posição final, eu falei que era a altura, h, a aceleração é a aceleração da gravidade, e o tempo é o tempo de queda. Tá. Agora, eu quero deixar uma coisa bem clara para vocês. Eu não ia falar isso agora, eu ia falar nas aulas de dinâmica, só que eu dei uma olhada no material, o material já fala desse assunto. E aqui é coisinha rápida, é coisinha de 10 segundos. Eu quero que vocês mandem no chat e abrem o áudio. Para vocês, o tempo de queda de um corpo, ou seja, a velocidade que o corpo cai, depende da massa? Depende da massa? Ah, professor, como assim? Em algum momento aqui, eu falei que a velocidade desse corpo mudava com a massa dele. Aqui, vê, muda a velocidade mesmo. Eu só falei a aceleração da gravidade e o tempo, eu não falei de massa. Pô, professor, mas é estranho. É estranho. Porque normalmente, quando eu solto o objeto mais pesado, ele cai mais rápido. Mas aí eu pergunto para vocês, com a experiência de cada um, será a velocidade de um corpo depende da massa dele? Rapidinho no chat ou no áudio. Só um sim ou não? Depende, não depende? Anderson, 99% do chat mandou sim. Depende da massa. Aí entra naquela questão aula passada. Desculpa. Quando eu tinha dito para vocês que quando alguém lançar uma pergunta, você tem que mandar aquele depende, é porque tem o seguinte, aqui na Terra, talvez dependa da massa. Mas por quê? Porque da resistência do ar. Somente por isso. Como a gente tem muito ar em volta, como a gente tem muito ar em volta, ele meio que ocasiona uma resistência. Então, um exemplo rápido aqui, só para correr com a aula. A gente tem uma folha e um caderno. Vou até colocar um pouquinho mais para baixo. Você tem a folha, ela é mais leve, o caderno ele é mais pesado. O caderno caiu primeiro. Realmente, o caderno mais pesado vai cair primeiro. Mas isso não é por conta da massa dele. Ele cai primeiro porque a resistência que tem aqui nele vai se tornar insignificante por conta da massa dele. Mas só para vocês verem, então tá os dois aqui, ele caiu primeiro. Agora, se eu pego e coloco os dois juntos, eles estão sujeitos à mesma resistência do ar. Se fosse isso, se fosse a massa, primeiro era para cair o caderno e depois vir e cair a folha. Mas, os dois caem juntos, os dois estão submetidos à mesma resistência, então aqui a gente vê, não depende da massa, entendeu? Ah, é bruxaria? Não. Tão colado? Também não. Isso daqui é física, meus amigos. E vamos seguir, porque eu acho que tem pouco minutinho de aula. Mas rapidinho, só fazer um comentário aqui. Eu vou mandar aqui no chat para vocês um videozinho mostrando isso, que é
a questão da resistência do ar. E nem tanto é só a massa, mas é o espaço também ali, né? Se você solta uma folha de papel pela janela, você vai ver que ela demora a cair, ela faz assim, porque tem a resistência do ar. Então, se você estivesse no vácuo totalmente, você vai ver isso. E no vídeo que eu mandei, é uma bola de boliche e uma pena, eles caem exatamente iguais no mesmo tempo, chega exatamente no mesmo tempo no solo. Então, é legal a gente ver como, pelo que a gente está mostrando aqui, né? Se não tivesse o ar, ou seja, no vácuo, é exatamente no mesmo tempo que demora a cair, não depende da massa. Exatamente, exatamente. Aí só para continuar, para a gente seguir, que a gente tem pouco tempo, lançamento vertical, você lembra que a queda livre eu soltava? Lançamento vertical não, eu arremesso, ó, eu impulsiono o movimento. Então eu vou ter uma velocidade inicial. As equações aqui que a gente utiliza, ó, a gente tem lá, era sorvetão, eu substituí novamente o S pela altura, a aceleração é da gravidade, vovô ateu, a aceleração eu troquei pela da velocidade, e a de Torricelli, tá vendo? Eu tenho aqui, ó, a variação da posição é um ΔH, a aceleração é da gravidade. Ah, professor, mas naquela hora você tinha cortado o V0, porque naquela hora o corpo estava parado. No lançamento, eu arremesso, eu insiro uma velocidade inicial. Então ele não parte do zero, ele não está aqui e cai. Eu arremesso ele, eu coloco a velocidade inicial dele. Então tem que ser diferente de zero. Ali era o lançamento vertical para baixo. E a gente tem um lançamento vertical para cima, que seria isso. Só que aqui, ó, vocês veem que ele não fica subindo e vai para o céu e atravessa o espaço. Ele sobe e desce em algum momento. Ele sobe e desce em algum momento. Então, as equações que a gente vai utilizar, essa equação aqui é para a gente determinar a altura máxima. Então, ó, dá para me determinar o máximo que ele consegue atingir, o tempo de subida, ou seja, quanto tempo ele demora para subir, e o tempo total, ou seja, o tempo para subir e para descer. Essas são as equações do lançamento vertical. Pô, professor, mas como você chegou nisso? Não esquece, dá uma lida no material. Lá na teoria tem uma explicação passo a passo disso. Eu só quero que vocês saibam que, ó, ele pega e desce. Então ele tem uma altura máxima e tem equação para isso. Dar uma passada rapidinha aqui nos exercícios. A gente tem uns minutinhos ainda. Então, exercício 1. Um carro parte do repouso no início de uma pista de corrida, então a pista é retilínea, sua aceleração é constante e equivale a 5 metros por segundo ao quadrado. Após 10 segundos, quantos metros esse carro percorreu? Aqui, tranquilo. Tirei as informações, posição inicial é 0, velocidade inicial é 0, a aceleração é 5 metros por segundo ao quadrado e o tempo de deslocamento ele me informa, foram 10 segundos. Pô, sorvetão. Tenho que a posição inicial ele falou que era 0, velocidade inicial, partiu do repouso, velocidade inicial é 0. O tempo é 10, a aceleração ele falou que é 5, e aí o tempo novamente ao quadrado dividido por 2. Isso daqui tudo zero, fica, ó, 10 ao quadrado é 100, 100 vezes 5, 100 vezes 5, 500. Tranquilo, continha 5. 500 dividido por 2, 500 dividido por 2, 250. Aqui, ó, o deslocamento do corpo foi de 250 metros. Exercício 2, essa parte da aula eu vou acabar dando a corrida por conta do tempo mesmo, mas é tranquilo também. Ô, Anderson, acho que pode passar uns 3 minutinhos aí, tem problema não, pode. Será? Então isso daqui, refaz. Um objeto, exercício 2, um objeto obedece à função V é igual a 20 menos 5t, SI, obtenha o instante que o objeto para e a distância percorrida até parar. Vamos lá. Primeiro vamos iniciar, depois eu vou falar dessa equação. Ele fala que quer um instante que o objeto para. Pô, o objeto parou, a velocidade dele é 0. Então a velocidade final, quando ele chegar lá na frente, tem que ser 0. Então V é igual a 0, parado. Então aqui, ó, aqui era V, velocidade final, é igual a 20 menos 5t. Esse V, que é a velocidade final, tem que ser 0, o objeto vai estar parado. Então vamos lá, V é igual a 0, 20 da própria equação, menos 5t. Eu quero saber um instante, eu quero saber o tempo disso. Tranquilo. Pego esse 5t, menos 5t, passo para o outro lado. Pego esse t, deixo ele sozinho. Aí fica 20, pego esse 5 e passo dividindo. 20 dividido por 5, 4. Ou seja, esse carro demora, ou esse objeto demora 4 segundos para parar. Aí o B, e por que eu tinha falado da equação? Essa equação, ó, vovô ateu, ela tem cara de vovô ateu. Então, ó, se você quiser saber cada parte dessa equação, só pegar a formulinha. Então, a velocidade inicial é 20, a aceleração é menos 5. Então, aqui, ó,
ele quer agora no item B a distância percorrida até parar. Se até parar, a velocidade final do corpo vai ser 0. Se a velocidade final do corpo é 0, ele está parado. Acabou. A mesma coisa do item anterior. Velocidade final é igual a 0. Velocidade inicial, de acordo com a equação, é 20. É 20. E por que esse SI? Esse SI é falando que é sistema internacional, ou seja, esse 20 não é em quilômetros por hora, é em metros por segundo. Essa aceleração, que é menos 5, não é menos 5 km por hora ao quadrado. Não, é metros por segundo ao quadrado. Por quê? Porque está no SI, Sistema Internacional. Então, eu tenho aqui essas informações, jogo na Torricelli, ó. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta S. Tem outra forma de responder? Tem, porque aqui você descobriu o tempo. Teria outra forma. Só que, muito mais simples. Então, a velocidade final é 0, porque o corpo vai estar parado. Velocidade inicial é 20 ao quadrado, 400, mais 2 vezes a aceleração. A aceleração a gente descobriu da equação, que é menos 5. Ó. Então, ela tem que entrar negativa. Vezes o deslocamento, que é o que eu quero, ó, a distância percorrida até parar. Então, 400, aqui 2 vezes 5, menos 5, no caso, 2 vezes menos 5 é menos 10, vezes delta S. Passa esse menos 10 delta S para o outro lado, fica 400 é igual a 10 vezes delta S, pego esse 10 e passo dividindo. Então, a distância percorrida até parar, 40 metros por segundo. Eu estou correndo porque o tempo é curto. Ele está desesperado. Não, é que o tempo está curto, mas a aula está gravada, depois tenta fazer o exercício, vai lá, aí dá para vocês ficarem reassistindo um monte de vezes. E a outra coisa, o último exercício para finalizar a aula, o objeto cai a partir do repouso de uma altura de 50 metros da superfície de Marte, não é Terra. Dado que GM, ou seja, a aceleração da gravidade de Marte, é 4 metros por segundo ao quadrado. Determine qual é o tempo de queda e qual é a velocidade final do objeto. Tempo de queda, entra naquele conceito de queda livre. Então vamos lá. Ele falou que a altura, o H, é 50 metros e a aceleração da gravidade de Marte é 4 metros por segundo ao quadrado. Então aqui, ó, a altura, voltando lá nas equações de queda livre, né? A altura do corpo, a aceleração da gravidade dele, T ao quadrado sobre 2. Mas a aceleração da gravidade, ela pode mudar? Claro que pode mudar. Na Terra é um, em Marte é outro, na Lua é outro, e você vê que em Marte é menorzinho. Então, por isso, e na Lua é menor também. Então, por isso que às vezes vocês veem que os astronautas ficam flutuando, é por conta da aceleração da gravidade, isso mesmo. Então, a gente tem, ó, a altura 50, a aceleração da gravidade de Marte é 4, tempo ao quadrado dividido por 2. Ele quer o tempo de queda, ele quer o T. Então, ó, passo esse 2 que está aqui dividindo, eu passo para o outro lado multiplicando, fica 2 vezes 50. O 4 permanece aqui multiplicando o T ao quadrado. 2 vezes 50 é 100. Isso é igual a 4T quadrado. Aí eu só pego esse 4 e passo dividindo. Aqui é muita matemática. Vocês vão ver que na física, o ruim da física não é a física, é a matemática. Isso até para quem estuda física também, viu? O que ferra com a gente é as aulas de cálculo. Mas é isso, aqui é matemática. Depois vocês dão uma olhadinha lá. E o item B, ele quer saber a velocidade final do objeto. Novamente, a equação de queda livre que a gente viu. V é igual a G vezes o T. Esse G é a aceleração da gravidade, o T é o tempo de queda. A gente já tinha chegado que o tempo de queda era de 5 segundos, só multiplicar a aceleração da gravidade vezes o tempo, a gente chega na velocidade final. Terminamos. Acabou. Desculpa pela correria, mas é isso. Desculpa pelo atraso aí, Thales, galera. Sei que vocês têm outra aula. Desculpa que a gente acabou perdendo um pouquinho de tempo nas explicações, mas é isso.